Lucas, capítulo 4, do verso 31 em diante. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Um homem, na casa dos 30 anos, estava passando necessidade, estava precisando de emprego, e aí ele escreveu para o governador lá de Milão, na Itália. Ele morava em Milão. E ele escreveu uma carta longa. Nos primeiros 10 parágrafos, ele enalteceu os seus talentos. Ele disse: olha, eu sou engenheiro, eu tenho a habilidade para projetar pontes, canais, canhões, veículos blindados e edifícios públicos. E lá no 11º parágrafo, bem no final da sua carta de apresentação, pedindo emprego, ele mencionou que também era artista. Disse assim: da mesma forma, na pintura, eu posso fazer o que é possível. Escreveu ele. Em outras palavras, ele disse: qualquer coisa eu estou pronto para fazer. A situação não estava fácil para esse rapaz. E aí ele disse assim: eu sei pintar. No finalzinho da sua carta, ele disse: eu também lembrei de uma coisa, eu posso pintar. E, de fato, ele pintou. Esses 2 quadros são talvez os quadros mais conhecidos desse rapaz que escreveu essa carta pedindo esse emprego para o governador de Milão. Essa história está no livro do Walter Isaacson, que conta a vida de Leonardo da Vinci. Excelente nome ele tem. E ao falar da história da vida desse homem, ele fala quantas vezes ele passou por dificuldades, quantas vezes ele passou situações realmente difíceis, e quantas vezes seus diálogos foram difíceis. É um livro muito interessante. Obviamente, Leonardo da Vinci não era cristão, não tinha nenhum relacionamento com Deus, e os diálogos de Leonardo mostram isso, ao longo de toda a sua história. Momentos de desespero, momentos de angústia, e quantas vezes ele tentava apresentar a si mesmo para as pessoas, não apenas numa relação de emprego, mas também buscando ser aceito por outras pessoas. Nesse texto que nós lemos aqui, nós descobrimos que Jesus inicia um diálogo e ele vai conduzir as pessoas ao lugar aonde ele tem interesse em estar. Nós vimos hoje pela manhã, no contexto desse texto, que Jesus iniciava o seu ministério. E quando você lê Lucas capítulo 4, parece que isso aqui é um dos primeiros momentos do ministério de Jesus, mas não é. Nós já vimos que isso aqui é fruto de uma caminhada. Jesus já tinha reconhecimento público quando nós entramos em Lucas capítulo 4. E se você olhar o verso 16, dá uma olhada, mantenha a sua Bíblia aberta, vai dizer que no versículo 16, ele vai a Nazaré e no sábado, se você quisesse encontrar Jesus, era só ir na sinagoga. Porque ele estava lá na sinagoga, e isso lhe era costume, diz o versículo 16. E na sinagoga, lugar onde Jesus está, ou seja, se você quer encontrar Jesus no dia da adoração, vá à igreja. Ele mostra a importância de estabelecermos um diálogo dentro desse lugar separado para adoração. Nós vimos hoje pela manhã que o povo rejeita o diálogo de Cristo Jesus, tenta precipitá-lo sobre o monte, lá em Nazaré, e de lá ele sai e vai para Cafarnaum. Então nós entramos agora no verso 31 do nosso texto. E a pergunta é: se Jesus está em Cafarnaum,
e se o dia é sábado, aonde é que nós vamos encontrar Jesus? Na sinagoga, na igreja da época. Mais uma vez, era importante que o nosso exemplo, Cristo Jesus, ficasse bem claro, as prioridades de Cristo Jesus na sua caminhada. Você quer conversar com Jesus? Você quer ouvir Jesus? Hoje é sábado, ele está na cidade, a gente sabe onde encontrá-lo. A gente sabe onde ele encontrará. É só buscar lá na sinagoga que ele está ali. E é interessante porque a primeira coisa do versículo 31 é que onde o povo de Deus está meditando na palavra, você encontra interesse em dialogar com Deus e ouvir o que Deus tem para falar. E Jesus se apresenta ali, naquele lugar, na sinagoga, no sábado, como era de costume, e ele faz uma coisa naquela sinagoga que não era autorizado, não era aceito. Jesus Cristo se propõe a curar uma pessoa. Na religiosidade judaica, não se aceita qualquer tipo de obra no sábado. O sábado é um tempo de reflexão. Mas é interessante porque os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, eles construíram uma história religiosa tão distante da proposta de Cristo Jesus, tão legalista, que eles transformaram o sábado, que era o dia da adoração, o dia da comunhão, o dia do conhecimento, o dia em que você tinha maior intimidade com o Senhor, porque você reservava aquele dia para isso, num legalismo difícil de ser carregado, num relacionamento duro de se manter, porque Deus, para eles, agora estabelecera leis que eles mesmos criaram e que mantinham cada vez mais eles longe do relacionamento amoroso com Deus. E por isso o Senhor Jesus cura tantas pessoas no sábado e chama a atenção para eles, para essa falsa espiritualidade focada no dia e distante do Senhor do dia. Ele diz: vocês estão focando no dia e vocês estão se esquecendo que eu sou o Senhor desse dia. E o Senhor lembra isso lá em Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Vai lá para Marcos, para você ver. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Tem uma conversa de Jesus, e ele acrescenta dizendo o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, o próprio Senhor Jesus, é Senhor do sábado. E ele começou a curar pessoas no sábado. E as pessoas começaram a ficar indignadas. Porque no diálogo da falsa espiritualidade, Deus fica restrito às normas que os homens estabelecem. No diálogo da falsa espiritualidade, muitas vezes Deus não é tido como espiritual. É bom lembrar que quem condenou o Senhor Jesus à morte foram os religiosos. Óbvio que com todo o apoio e o pano de fundo político, mas a acusação iniciou numa perspectiva religiosa, uma religiosidade falsa, onde a presença de Deus era insuportável. É mais fácil você servir um Deus dentro do legalismo do que servir ao Deus que é amigo, que conversa com você e que faz com que você veja, na verdade, quem você é e onde você está. É muito mais fácil você guardar uma série de leis do que bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Então eles não aceitavam. O homem estabeleceu leis, regras, aonde o Senhor está completamente ausente. Olha o versículo 32 de Lucas capítulo 4, volta lá para você ver. Nesse diálogo, as pessoas ficaram maravilhadas, diz o texto. E a palavra maravilhado aqui no grego é a palavra perplexas. E a pergunta é: o que é que Jesus falava que deixava as pessoas maravilhadas, que deixava as pessoas perplexas, dentro de uma igreja? Que sermão é esse? Será que Jesus fazia algum tipo de stand-up? Não. Diz o texto que Jesus falava sobre a sua doutrina. Quando alguém entrava numa sinagoga e o Senhor Jesus estava lá dentro, você podia ter certeza que as pessoas iriam sair maravilhadas com um conteúdo doutrinário. Doutrinário. Hoje em dia, se você quiser esvaziar um culto de uma igreja, diga assim: hoje nós vamos ter um culto doutrinário. Logo, logo ele se esvazia. Mas naquela época não, porque o diálogo de Cristo é profundo. E doutrina é algo espetacular. A palavra doutrina, didaquê,
é algo que transmite habilidade e conhecimento prático. Quando alguém ouvia a didaquê, a doutrina de Cristo, ele podia sair e usar aquilo que aprendeu. Não era um ensino vazio, não era uma filosofia vã, não era uma vã repetição de catecismos. Não. Tinha a ver com o dia a dia da pessoa. Ele saía alimentado por um ensino que iria transformar a sua vida. Em Mateus capítulo 16, verso 12, aparece a doutrina sendo criticada como uma doutrina ruim, porque ela saía dos fariseus e saduceus. E lá em Mateus, a mesma palavra de daqui aparece para uma doutrina ruim. Portanto, você pode ter uma doutrina boa ou uma doutrina ruim, mas sem doutrina ninguém fica. Você vai seguir visão e valores de alguém, mesmo que ache que não. E isso é doutrina. Muitas pessoas são doutrinadas pela filosofia desse mundo, pela vã filosofia. Muitas pessoas são doutrinadas no hedonismo. Muitas pessoas são doutrinadas naquilo que a palavra do Senhor condena. É uma doutrina ruim. Em Mateus capítulo 16, verso 12, o Senhor fala: cuidado com essa doutrina ruim dos fariseus. Ela não presta. Em Atos capítulo 17, verso 19, quando Paulo está pregando no Areópago, as pessoas ficam maravilhadas com a doutrina do apóstolo Paulo, e eles dizem assim: poderemos saber que nova doutrina, é a mesma palavra grega usada aqui, é essa que você ensina? Ou seja, a doutrina verdadeira, ela desperta santa curiosidade. E ela enobrece, ela enriquece. O diálogo de Jesus transformava as pessoas, porque quando elas conversavam com Jesus, elas saíam mais sábias. Jesus conversava com Pedro, e Pedro saía discursando maravilhosamente bem. Jesus enriquecia o já culto Paulo, que aprende do Senhor e sai ensinando. Já era um homem culto, mas com profundidade, com toque. Porque o Senhor Jesus usa tanto pessoas simples, quase iletradas, as pessoas com mais alto grau de formação, para ensinar uma doutrina transformadora. E é isso que ele faz, e por isso as pessoas ficam encantadas. E a segunda coisa que diz o versículo 32, é porque as pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque a sua palavra tinha autoridade. E a palavra aqui é a palavra no grego para discurso. Quando Jesus discursava, as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: ele acredita no que está falando. Não tem coisa pior do que você ouvir uma pessoa que não acredita naquilo que está falando. Ela não acredita. Telemarketing. Vamos adiante. Você não acredita, nem a pessoa acredita. Ninguém vai acreditar. Aquilo é uma coisa vazia, repetitiva. Eu estou clamando pela sua atenção. E você não dá atenção, porque você sabe que aquilo ali falta autenticidade. É um discurso vazio, que provavelmente vai te levar a alguma rota de engano. Você fica com certa suspeição, né? Você olha para aquilo ali, você fala assim: está errado esse negócio. Mas eu sou parte interessada, será que está certo, está errado? E você, parte interessada, não posso julgar, posso julgar. A terceira coisa interessante é que na palavra de Jesus havia autoridade, que é consequência direta. Se você tem uma boa doutrina, e se você tem uma boa palavra, um bom discurso, e você acredita naquilo, e aquilo está transformando a vida das pessoas, elas olhavam para Cristo Jesus e diziam assim: ele tem exousia, palavra grega usada aqui para autoridade. Essa palavra, ela significava reconhecimento público de quem se cala ao perceber que quem está falando tem autoridade para falar o que está dizendo. Ou seja, essa pessoa está dizendo aquilo que ela conhece. Portanto, eu me calo para ouvir, para aprender, e o que ela está ensinando vai mudar a minha vida. Quantas vezes nós já sentamos diante de pessoas, professores, dos mais diversos, não importa o curso que você tenha feito, e você sabia que ele sabia o que estava falando, e que aquilo seria útil para você, e você prestou bastante atenção. Esse é o sentido dessa palavra autoridade. Eles ouviam Jesus de uma maneira diferente. O Hendrickson, um comentarista bíblico, que eu sempre gosto muito, ele estabeleceu um contraste entre aquilo que os escribas falavam e aquilo que Cristo falava. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, lá em Mateus, as pessoas dizem assim: eles estavam maravilhadas com a sua doutrina porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Mateus fala isso. Aqui em Lucas, essa mesma palavra, exousia, autoridade, aparece.
E esse comentarista bíblico, o Hendrickson, diz o seguinte: o contraste entre aquilo que Jesus falava e os escribas. Jesus Cristo falava a verdade. Muitos dos escribas eram corruptos. Então as pessoas olhavam para Cristo Jesus e falavam assim: ele tem autoridade porque ele é honesto. Ele é honesto. Há 2 anos atrás eu vi uma coisa emocionante. Eu estava num congresso, eu era um dos preletores inclusive desse congresso, mas nós chamamos uma pessoa da vida pública. E essa pessoa, ela, quando entrou no palco para falar, nós éramos 2.000 pessoas ali. As pessoas ficaram de pé espontaneamente, aplaudindo por minutos e minutos e minutos. Um irmão nosso de fé, mas que tem um alto cargo público, mas que é um homem de reconhecida idoneidade. E as pessoas, por 2 minutos, aplaudindo ele. E foi muito emocionante aquilo. O reconhecimento público de alguém que tem autoridade para nos ensinar alguma coisa. A sua vida é ilibada. Quando nós olhamos para esse contraste entre aquilo que Jesus falava e os escribas falavam, diz o Hendrickson, nós percebemos que ele apresentava temas de grande significação para as questões da vida prática. O Senhor Jesus falava sobre vida, o Senhor Jesus falava sobre morte, o Senhor Jesus falava sobre perdão, enquanto os escribas, eles falavam sobre trivialidades. O ensino dos escribas não tinha nada a ver com o dia a dia das pessoas. As pessoas não aguentavam mais ouvir uma religiosidade fria, tradicional, vazia de significado para elas. Por isso que o diálogo de Jesus chamava tanta atenção, e as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele falava daquilo que as pessoas tinham dúvidas, elas queriam saber. O que acontece conosco quando a gente morre? Para onde nós vamos? E se eu não consigo perdoar, como é que eu faço? E o diabo tem poder na minha vida ou não tem? Existe essa força espiritual? Não existe. Coisas práticas, e Jesus ia lá, respondia, ensinava, falava sobre aquele que tem fome e sede de justiça, falava sobre aquele que olha e deseja a paz e não consegue. Jesus respondia a questões que eram fundamentais para a existência de todo mundo. Por isso que os diálogos de Jesus são tão importantes até o dia de hoje, e serão para toda a eternidade. Os escribas discutiam coisas que não influenciavam em nada. Uns anos atrás eu comprei um livro de teologia sistemática, de quase 2.000 páginas, de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela monta o sistema doutrinário. Todo mundo criticava o livro, eu falei, eu vou ler. Quando chegou lá pela página 150, 200, eu percebi por que o livro não era bom. Não tinha um versículo bíblico. Um livro de teologia sistemática, de 2.000 páginas, sem um versículo bíblico. Eu fui atrás, página por página, nenhum versículo. Foi um excelente acendedor de churrasco. Foi para isso que foi usado depois. Então, nós olhamos para a trivialidade que os escribas ensinavam e vemos um povo que estava sedento de conhecimento. Jesus fala isso, ele olha para a multidão, no momento do seu ministério, e diz: essa multidão está sedenta como ovelha que não tem pastor. Terceira coisa que o Hendrickson fala é que Jesus Cristo ensinava dentro de um sistema, e os escribas divagavam. Jesus Cristo começava a dizer: olha, quando você vai orar, você tem que orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado. Jesus ia ensinando. Começa lá na divindade, na sua relação com Deus, passa por você, passa pelo pão nosso de cada dia, passa pelas suas tentações, pede livramento sobre tudo. Havia uma lógica no ensino de Jesus, didática. Os escribas não, ficavam discutindo coisas que não entraram nem para a história da igreja, de tão vazias que elas eram. Quarta coisa que o Hendrickson fala é que Jesus Cristo usava as ilustrações do dia a dia, enquanto que os escribas eram áridos. Jesus Cristo usava uma linguagem e exemplos que as pessoas tinham como prática. Eis que o semeador saiu a semear. Ele pegou uma semente e jogou na beira do caminho. Outra semente caiu no meio dos espinhos. E as pessoas, o que isso significa? Vou te explicar. A semente é a palavra de Deus. O terreno é o coração do ser humano. E as pessoas entendiam, porque as ilustrações eram claras. Não existe coisa pior do que você ouvir alguém falando da palavra de Deus que ele não acredita e que simplesmente não tem nada prático no seu dia a dia e ainda com um vocabulário tão rebuscado que às vezes você duvida que a própria pessoa saiba o que está dizendo. Os escribas faziam isso, mas Jesus não. As palavras de Jesus são simples, profundas, transformadoras, carregadas de significado eterno.
mas qualquer pessoa consegue ler e entender o seu vocabulário. Porque essa é a intenção de Deus. Deus não trabalha com enigmas. Deus não tem interesse em mostrar a nossa ignorância. Deus é o amigo que abraça e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É como se hoje pudéssemos traduzir Deus dizendo: estamos juntos. Estamos juntos. Quinta coisa, Jesus falava com amor. Os escribas não demonstravam amor. Religiosidade para eles era apenas guardar um monte de regra. Não coma isso, não coma aquilo, tal dia você não pode fazer isso, tal dia você não pode fazer aquilo. Uma coisa interessantíssima em Israel, no sábado, tem elevador que para em todos os andares para que você não tenha que apertar o botão, porque é Shabat, você não pode gastar energia, não pode fazer trabalho, então você entra e vai andar por andar. Pensando, meu Jesus, por que eu entrei nesse elevador? Dia a dia. Eles acham que isso é sinal de espiritualidade, não apertar o botão do elevador no Shabat. Os escribas estavam vivendo uma religiosidade fria. E por último, o René Nixon diz: Jesus Cristo falava com a autoridade do Deus que é Pai. Eu venho com a mensagem que o Deus Pai me passou a vocês. Os escribas, quando iam falar, citavam uns aos outros. Eles jamais recorriam à Escritura Sagrada para dar às pessoas uma base sólida no seu relacionamento com Deus. Era só conjuntos de regras, conjuntos de regras, conjuntos de regras. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, não é isso que nós encontramos. Então, no diálogo com Cristo Jesus, ele ultrapassa, a partir do verso 33 até o 37, a linha do natural. E o diálogo agora se torna sobrenatural. Porque do verso 33 ao 37, se acha na sinagoga uma pessoa que é um homem possesso de um espírito de um demônio imundo. E diz o verso 33 que esse espírito, ele brada em alta voz, porque a presença de Jesus incomoda, a palavra de Jesus incomoda, a palavra e o diálogo com Cristo Jesus exige resposta até dos demônios, até das forças espirituais do mal. Ninguém ouve Jesus e fica intacto. E por isso diz o verso 33 que quando ele começa a falar naquela sinagoga, o homem possesso se manifesta no meio da sinagoga. Olha o verso 34. E aquele possesso, diz o verso 34, diz: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O que o Senhor está fazendo aqui? Nós sabemos quem o Senhor é. Nós entramos aqui num diálogo sobrenatural que escapa ao nosso dia a dia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E aí, aquelas pessoas naquela sinagoga começam a ficar assustadas. Que história é essa? Tem uma pessoa endemoniada, de um demônio imundo. Jesus Cristo se incomoda, porque lá em Lucas capítulo 19, se você andar um pouco adiante, vai nos mostrar o texto de Lucas, que Jesus veio para libertar, para buscar, para salvar aquele que está perdido. E quando esse homem se manifesta, o demônio se manifesta na vida desse homem, mostra quão perdido uma pessoa pode estar, a ponto de não mandar nem em si mesmo, porque a possessão demoníaca é exatamente isso. É quando uma pessoa, ela perde o controle de sua vida. O inimigo toma conta de todo o seu pensamento, de todas as suas atitudes, do seu corpo todo. O Senhor Jesus vem e diz: olha, esse é o estado do ser humano, longe, extremamente longe de mim. Verso 35. Jesus então repreende, verso 35, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de ter sido lançado por terra, diz o texto, no meio de todas as pessoas, saiu dele sem lhe fazer mal. Pergunto, o que é que o Senhor Jesus fez para que esse homem fosse liberto desse demônio? O que Jesus fez? Jesus falou assim: traz sal grosso, vamos jogar no chão, esse homem tem que andar em cima do sal grosso? Não. Jesus Cristo disse assim: vamos dar 7 voltas na sinagoga, gritando, tocando um chofar, alguma coisa assim? Não. Jesus Cristo falou assim: traz um óleo, alguma coisa especial? Não. O que Jesus faz? Sai desse homem. Cala-te e saia desse homem. Isso se chama autoridade. Autoridade. Na mesma hora, o demônio deixa essa pessoa sem lhe fazer
mal. O fim do diálogo é a vitória sem dano. Um diálogo saudável, um diálogo abençoado, é aquele em que ao final dele só existe libertação, alegria, celebração e transformação. Versículo 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, olha o que eles disseram, olha o verso 36, que palavra é esta? Pois com autoridade e com poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Que palavra é essa? Que autoridade é essa? Sabe onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso no diálogo de Cristo Jesus com os discípulos no barco. Quando os ventos começam a tentar, naufragar o barco, e Jesus está dormindo, e os discípulos acordam Jesus, e Jesus diz, homens de pequena fé, eu estou dormindo aqui, vocês estão me acordando, Senhor, o barco vai naufragar, o Senhor não se importa. Aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E tudo se aquieta, no meio do mar da Galileia. E os discípulos ficam admirados e perguntam, que autoridade é essa, que poder é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que autoridade é essa que vento, mar obedece? Que autoridade é essa que o demônio é expulso com uma palavra, cala-te, sai desse homem, sai. Que palavra é essa? Que autoridade, que poder é essa? Tão grande assim, versículo 37, qual foi o resultado? A sua fama corria por todos os lugares, por toda a circunvizinhança. O resultado está lá no versículo 18. Quando Jesus estabelece diálogos, quando Jesus mostra o seu poder, sua autoridade, seu ensino, ele cumpre aquilo que o verso 18 do capítulo 4 diz que ele veio fazer, ele veio proclamar a libertação. Daí o verso 38 e 39 diz que ele deixa a sinagoga e ele vai para a casa de Simão. E quando ele chega na casa de Simão, e era bem próximo a sinagoga da casa de Simão, bem próximo, era como daqui ali na esquina. Quando ele chega lá na casa de Simão, a sogra de Simão está enferma, e ela está deitada. E eles têm que se inclinar, eles rogam para ele. A sogra do Pedro, do Simão Pedro, está ali, está enferma, e ele vai até lá. E diz o texto que ele se inclina. É interessante, as palavras da Bíblia elas têm significado. O endemoniado, ele fala à distância. Cala-te, sai desse homem. Uma mulher crente e enferma, ele vai até ela e se inclina. Ele tem interesse especial. Ele tem carinho, ele olha com um cuidado. Eu estou aqui. E o que acontece? Inclinando-se, diz o verso 39, para ela, repreendeu a febre. Esta a deixou. Ela logo se levanta e passa a servi-lo. A palavra repreender aqui é a mesma palavra usada com autoridade para aquietar todo o universo. O Senhor Jesus, ele se importa com as pessoas, ele transforma a vida das pessoas com sua palavra. Não há alquimia, não há uso de objetos estranhos. Ele fala. E quando ele fala, ele traz libertação. Ele traz transformação. Por isso que o diálogo de Jesus é tão poderoso. O resultado final na vida dela passa a servi-lo. Porque o que o Senhor Jesus deseja no nosso relacionamento com Ele é exatamente isso. É que nós estabeleçamos com Ele uma relação de amizade. Ele diz, eu não vos chamo servos, lá em João, mas tenho-vos chamado amigos. Uma relação de serviço por amor, porque Ele, que é o grande Senhor, veio para nos servir. E Ele diz, assim como eu servi vocês, vocês devem aprender a servir uns aos outros. Lembra lá, quando no cenáculo Ele toma a toalha e lava o pé? Entenderam o que eu fiz aqui com vocês? Se eu, sendo o Senhor, servir a vocês, vocês também devem servir uns aos outros. E, obviamente, servir ao Senhor. Bom, diante desse diálogo transformador de Jesus Cristo, que começa numa sinagoga e termina numa casa, nós aprendemos que o diálogo com Cristo se dá em qualquer lugar. Seja na casa, seja na sinagoga, seja na rua, seja no meio do mar, seja numa montanha, seja num vale, seja no meio do deserto ou dentro do jardim. Em qualquer lugar que você estiver, durante todo o Evangelho, o diálogo está sempre aberto. O Senhor está sempre pronto para uma boa conversa. E essa conversa será sempre transformadora com base na sua palavra, autoridade, poder e doutrina.
Pastor Leonardo, o senhor falou, mas tem uma pergunta que nós queremos que o senhor responda para nós. O que a gente leva para casa? Eu quero voltar ao xará. Um homem pode deixar de lado o seu grande valor quando ele não tem vida de diálogo com Cristo. Quando Leonardo da Vinci escreveu aquela carta para o governador de Milão, a última parte da sua apresentação, ele disse: eu também sei pintar. Mas esse era o grande valor da vida dele. Esse era o grande valor. Ele entra para a história como esse grande pintor, mas ele não reconhecia isso. Ele passa a história dele em conflito. Ele fica muito chateado quando ele perde uma concorrência arquitetônica da Catedral de Milão, né? Que ele precisava terminar o telhado e ele perde a concorrência para o Francesco. Ele fica chateadíssimo, ele não entende. Leonardo, o seu negócio é pintura, você é um artista. Quando nós nos distanciamos de Deus, o nosso diálogo fica enfraquecido. E nós, muitas vezes, nem sequer percebemos que grande valor nós temos para Deus. Quer ver uma coisa? Nós temos tanto valor para Deus, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Que grande valor nós temos para Deus. Portanto, o nosso diálogo com Cristo tem que ser estabelecido nessa relação amorosa, de santa doutrina, percebendo que grande amor Deus tem por nós. Porque é muito bom quando nós sentamos à mesa com alguém que a gente sabe que nos ama, e nos ama a ponto de morrer por nós. Que a nossa oração seja assim. Ao sentar para falar com Deus, na sua oração, que você reconheça em primeiro lugar que grande amor Deus tem por você, apesar de sermos pecadores. Ele nos ama. E abra os seus ouvidos para a sua doutrina. Abra os seus ouvidos para a resposta de Deus através da sua palavra. Porque ao experimentar a autoridade de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, você sairá transformado. E muito mais que isso, você será um agente de transformação na vida de outras pessoas. Porque as pessoas vão querer saber, como diz o apóstolo Pedro, qual é a razão da sua fé. Da onde saiu essa sabedoria? E você vai poder dizer: das minhas conversas com Cristo. E você também pode conversar com Ele. Que assim seja a nossa vida. Amém? Vamos orar. Corremos tanto, temos tantos diálogos no nosso dia a dia, mas o diálogo mais importante que você pode ter todos os dias da sua vida é com o Senhor Jesus. 24 horas por dia Ele está acessível. Ore, abra a palavra, busque, conheça. Seja na igreja, seja na sua casa, seja na rua, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Dialogue com o Senhor. Fale com Ele. Ele ouve e Ele responde. E você sai diferente. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos essa liberdade de falar com o Senhor através da oração. Muito obrigado porque o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, nos conduzindo, nos lembrando aquilo que o Senhor já nos ensinou através da Escritura Sagrada, das nossas experiências contigo. Deus, muito obrigado porque Tu és o Deus presente, que se importa conosco. Que os nossos corações sejam lugares sempre prontos para que este diálogo contigo aconteça. Que o Senhor nunca encontre os nossos corações ocupados demais com outras coisas, sem tempo para Ti. Tem misericórdia de nós. Pois oramos pedindo que o Senhor continue nos abençoando com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua palavra, com o Teu poder, com a Tua autoridade, sobre a qual
nem os espíritos malignos resistem. Oramos pedindo a tua bênção sobre todos nós e cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.